quando a NASCAR está em sua reta final, chega a hora do emocionante, polêmico, amado e também odiado Playoffs, um sistema que a NASCAR criou para aumentar a competitividade, a audiência e o interesse dos fãs. Esse sistema já tem 20 anos, mas para chegar ao formato que conhecemos atualmente, foi preciso de muitas mudanças, mudanças que na opinião do público melhorou ou piorou, e também tem a opinião de que os playoffs nunca deveriam existir, então fica a critério de cada um. Mas, seja como for, você vai conhecer a origem desse sistema e quais são as suas regras e a evolução que ela teve até os dias de hoje. Bandeira verde no canal, pé no porão e puxa a vinheta. A história começa em 2001. A organização United Speed Alliance Racing, que sanciona a Cars Tour, que na época se chamava User Hooters Pro Cup Series, criou um sistema para ajudar pilotos novatos a terem maior atenção. A regra dizia que os melhores 4 pilotos da divisão norte e sul da Hooters Pro Cup iriam participar de 5 corridas entre si para definir o campeão. Os pontos eram definidos a partir do desempenho deles em suas respectivas divisões. Esse sistema foi reduzido para 4 corridas, devido aos ataques de 11 de setembro, mas isso se tornou um sucesso entre os fãs, e a NASCAR estava de olho nisso, e os pilotos da Hooters sugeriram essa ideia para a NASCAR utilizar em sua categoria principal, aproveitando que ela estava se tornando um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, na mesma prateleira de esportes como NFL, NHL, NBA e Major League Baseball. 2 anos depois, a NASCAR Winston Cup teve Matt Kenseth como seu campeão na temporada 2003, e foi um título muito polêmico. Mas polêmico por quê, você me pergunta? Ele bateu em alguém para vencer? Adulterou o carro? Tirou os rivais da pista? Não, nada disso. O problema foi que ele se tornou campeão vencendo uma única corrida durante toda a temporada, a terceira etapa em Las Vegas, e na prova seguinte em Atlanta, assumiu a liderança do campeonato. E depois disso, meu amigo e amiga, ele liderou o campeonato por 33 corridas seguidas, um recorde que é praticamente impossível de ser batido com as regras atuais. Kenseth foi extremamente consistente o ano inteiro, conquistando 11 top 5 e 25 top 10, chegando a ter mais de 400 pontos de vantagem sobre o vice-líder e mais de 160 durante várias semanas. Pontos o suficiente para ele se tornar campeão com uma ou 2 provas de antecedência. E como se não bastasse, ele realmente foi campeão com uma etapa de antecedência. E na prova final em Homestead, Miami, com o título já decidido, abandonou por problemas no motor, terminando na 43ª e última posição. E esse foi apenas o seu segundo abandono durante a temporada inteira. E para você ver que o Kenseth nesse ano estava possuído, Ryan Newman foi o maior vencedor do ano, venceu 8 corridas, mas foi tão inconsistente que terminou o campeonato em 6º. Jimmie Johnson, que foi o vice-campeão, ficou a 90 pontos atrás do Matt, e essa foi a segunda menor margem que Kenseth teve para o vice-líder, sendo a menor margem sobre Dale Jr. com 20 pontos no início do ano. E graças a esse campeonato assombroso, a NASCAR buscava trazer uma forma de equilibrar mais as coisas para os próximos anos, e ela mesma indicou que a criação do Chase não foi por causa do campeonato de Kenseth. Bom, cabe você, caro ouvinte, acreditar ou não nessa história. Tanto que se você procurar sobre a origem do Chase, não aparece uma história definitiva, nem mesmo no site da NASCAR. Então, até que ela se pronuncie, a teoria de que a temporada de Matt Kenseth foi o principal fator para a criação do Chase é a teoria mais confiável. Mas é curioso que a NASCAR comenta que estava buscando equilíbrio no campeonato desde 2000, mas após essa temporada de 2003 foi feita a regra Matt Kenseth. Em janeiro de 2004, a NASCAR anunciou o seu sistema Chase for the Championship e seria usado pela primeira vez naquele ano em sua categoria principal. Após as 26 primeiras corridas da temporada,
Os 10 primeiros da tabela e outros abaixo de 400 pontos do líder ganhariam uma vaga no chamado Chase for the Cup e disputariam o título nas últimas 10 etapas. Suas pontuações seriam ajustadas. O líder do campeonato naquele momento começaria com 5.050 pontos, o segundo com 5.045 e vai caindo de 5 em 5 pontos até chegar no último piloto que estava abaixo de 400 pontos. Exemplo, na última corrida de 2004, antes do Chase começar, Jeff Gordon tinha 60 pontos sobre Jimmie Johnson e 61 sobre Dale Earnhardt Jr. Quando começou o Chase, ele tinha 5 pontos sobre JJ e 2 sobre Jr. Ryan Newman, que era o último dos que entraram, estava a 416 pontos atrás, mas como ele estava no top 10 da tabela, foi elegível, e começaria o Chase com 45 pontos atrás de Gordon. Esse sistema não tinha tanto segredo. Se o piloto vencer uma corrida, não carimba a vaga para a próxima fase como é nos dias de hoje. O segredo era ser consistente. E o campeão dessa temporada foi Kurt Busch, que começou o Chase a 30 pontos atrás de Gordon. Jimmie Johnson foi o vice, e Gordon, que era o líder, foi o terceiro no final do ano. E talvez semana que vem eu faça um vídeo separado de pilotos que foram campeões pelo sistema de Chase/Playoffs e os pilotos que seriam campeões se não existisse esse sistema. Voltando à história, esse formato de Chase durou de 2004 a 2006. Para 2007, a NASCAR alterou algumas coisas. Em vez de 10 pilotos, agora os 12 melhores entrariam no Chase. A pontuação também foi alterada. O total de pontos para cada piloto foi redefinido para 5.000 pontos, com bônus de 10 pontos extras para cada corrida vencida antes dali. Exemplo, na última etapa de 2007, antes do Chase, Jeff Gordon era o líder do campeonato com 312 pontos sobre Tony Stewart, 359 sobre Denny Hamlin e 410 pontos sobre Jimmie Johnson. O Menino Maravilha estava inspirado, lembrava um pouco o Matt Kenseth de 2003. E quando o Chase começou, Jimmie Johnson era o líder da tabela com 20 pontos sobre Gordon. Como dito antes, os pilotos começavam com 5.000 pontos cada um, mas recebiam um bônus de 10 pontos extras para cada vitória até ali. E Jimmie Johnson havia vencido 2 corridas a mais que o 24, por isso começou na frente. Esse formato durou de 2007 até 2010. Em 2011, mais uma modificação. Após as 26 corridas da agora chamada temporada regular, os 10 melhores pilotos na tabela tinham suas vagas carimbadas para o Chase, e haveria 2 vagas extras, onde os pilotos do 11º ao 20º lugar iriam disputar, a chamada Carta Coringa, onde os pilotos com o maior número de vitórias na temporada regular fora do top 10 iriam para o Chase. O sistema de pontos também mudou, os 12 pilotos teriam suas pontuações iguais, 2.000 pontos cada um. E os pilotos que venceram antes do Chase receberiam um bônus de 3 pontos extras para cada vitória. Mais um exemplo. Na última corrida de 2011 antes do Chase, Kyle Busch era o líder da tabela com 3 pontos sobre Jimmie Johnson, 12 sobre Carl Edwards, 18 sobre Jeff Gordon e 23 sobre Kevin Harvick. Quando o Chase começou, Kevin Harvick e Kyle Busch estavam empatados na liderança, eles que venceram 4 etapas cada um. E como cada vitória valia 3 pontos extras, 2.012 pontos para ambos. Jeff Gordon, que venceu 3 corridas, começou com 2009. Esse formato durou de 2011 até 2013. E em 2013 aconteceu o polêmico Spingate de Clint Bowyer. Eu já contei essa história aqui no canal, é só seguir o card. Em 2014 foi anunciado um novo formato de Chase, um sistema de playoff semelhante aos que são usados em outros esportes. O Chase agora foi expandido para 16 pilotos, e o piloto já podia carimbar sua vaga para o Chase só de vencer uma corrida da temporada regular. Os pilotos podem entrar no Chase vencendo corridas ou por pontos, e caso o piloto esteja fora do top 20 e vença uma corrida, ele vai ter sua vaga carimbada, independentemente da posição em que estava antes da vitória. Porém, ele precisa estar acima do 30º lugar para ser elegível. E agora havia um sistema de eliminação. E isso existe até os dias de hoje, onde nas 10 últimas etapas do Chase, a cada 3 corridas de uma fase, 4 pilotos são eliminados da disputa pelo título. O piloto pode avançar vencendo uma corrida independentemente de estar na lanterna da zona de corte ou não, ou passando por pontos. E os rounds também tinham nomes.
O round 16 era chamado de Challenger Round, o round 12 de Contender Round e o round 8 de Eliminator Round. O sistema de pontos também foi alterado. No começo do Chase, cada piloto teria exatos 2.000 pontos cada um, novamente recebendo 3 pontos extras por cada vitória na temporada regular. E claro, também tinha algumas pegadinhas. Após a última etapa do round 16, os 12 pilotos iriam começar o Contender Round com 3.000 pontos cada um, sem ponto extra por vitória ou coisa parecida, então todo mundo estava empatado. E quando a esmola é grande, até o santo desconfia. No round 8, o Contender Round, mais uma vez todos os remanescentes teriam as pontuações iguais, 4.000 pontos para cada um. Os 4 piores nos pontos estavam fora e os 4 melhores iriam disputar o título em uma única corrida. E enfim chegamos à grande final. A pontuação dos 4 remanescentes seria de 5 pontos para cada um. Desses 4 pilotos, o melhor colocado na corrida entre eles leva o título. Então vamos usar o velho exemplo. Se os 4 postulantes baterem, aquele que avançou um pouco mais leva o título. Parte desse formato durou de 2014 até 2016, e em 2016 não existia mais nome para as rodadas, sendo então apenas Round 16, Round 12, Round 8 e Championship 4. Além disso, a NASCAR também implementou algumas mudanças visuais, onde os pilotos que estavam no Chase tinham para-brisa, spoiler e splitter em detalhes amarelos. Em 2017, o formato de rounds e eliminação foi mantido. O que mudou foi o sistema de pontos da temporada regular. O nome também mudou. De Chase foi para Playoffs, que é chamado assim até os dias de hoje. Agora as corridas também tiveram uma mudança significativa. Estamos falando, claro, dos segmentos. Os 10 melhores posicionados no fim de cada segmento recebiam pontos extras que seriam adicionados ao campeonato. 10 pontos para o primeiro lugar e vai diminuindo até chegar no 10º lugar que recebe um pontinho, os chamados Playoff Points. O vencedor da corrida em si recebe 5 pontos extras, além, claro, de carimbar sua vaga para disputar o título. E agora existem 2 campeonatos, podemos assim dizer, o campeonato regular e os playoffs. O campeonato regular é a mesma coisa, as 26 primeiras etapas e por aí vai. Mas o campeão da temporada regular recebia 15 pontos de bônus para os playoffs. O segundo lugar recebe 10, o terceiro recebe 8 e vai diminuindo um ponto de cada até que o 10º lugar da temporada regular receba um ponto extra. E novamente tem o sistema de rounds, round 16, round 12, round 8 e o Final Four, com a mesma regra de antes, dos 4 postulantes, aquele que chegar na frente é o campeão. Com o passar dos anos, a NASCAR fez pequenas alterações, como o design dos carros envolvidos nos playoffs, hashtags e emojis personalizados para os pilotos. Isso durou até 2019. E em 2023, ela inovou muito. Antigamente, os pilotos precisavam estar dentro do top 30 na tabela para participar dos playoffs. Agora, qualquer piloto que corra integralmente pode entrar, mesmo que ele estivesse em 37º na tabela. Tivemos Austin Dillon esse ano como exemplo. Estava fora do top 30, venceu em Richmond e se não fosse por aquelas batidas, iria disputar os playoffs. Em 2016, a NASCAR implementou o sistema de playoffs na Xfinity e Truck Series e iria usar a mesma fórmula da Cup, claro que com algumas modificações. Seu sistema envolvia 7 corridas contra 10 da Cup. Em 2020, a Truck Series expandiu para 10 vagas os seus playoffs, e os pilotos da Cup estão proibidos de correr em corridas de playoffs dessas 2 categorias. E a identificação visual também é nítida. Na Cup Series, os detalhes dos spoilers, banners e splitters estão em amarelos, na Xfinity são das cores roxas e da Truck Series vermelhas. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Mil desculpas se deixei algo confuso ou se esqueci de mencionar algo importante. Deixe o seu like, compartilhem para os amigos, se inscreva se não é inscrito ainda, deixe uma sugestão aí nos comentários que eu atenderei assim que possível e também comentem aí. Qual é o seu formato de Chase ou Playoffs favorito? E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, cuide-se bem, obrigado a quem assistiu o vídeo até o final e até a próxima, no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World.